Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio de Pádua Figueiredo, tudo bom? Bom dia, meus amigos, minhas amigas que estão aí nos ouvindo. Prazer falar com vocês nessa manhã de sexta-feira, 27 de setembro, dia de São Paulo, São Damião. Saudação a todos e todas. E dia, claro, aqui, sol abriu, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Embora mais cedo estivesse tudo com bastante névoa, né? Mas agora está claro. E saudar vocês, como sempre, pedir licença para a gente fazer a nossa consultoria de segunda a sexta em economia, né? Pedir desculpa para quem nos ouve, porque eu tô na rua, estou me deslocando a pé, então qualquer problema com relação a ruído, como também interferência no contato, na comunicação, né, eu peço paciência a vocês. Tá? Como sempre pediu ao Antônio, antes da gente ir ao destaque do dia, ou já fazer o destaque do dia, e acrescentar também, Antônio, as formas do pessoal entrar em contato conosco, saber como nos ouvir, a programação diária. Antônio. Você que está acompanhando aí através dos aplicativos, o aplicativo Radiosnet, ou então através do aplicativo exclusivo da rádio, ou então através do nosso site clwebradio.com, você também pode ouvir e participar da participação aqui do Almir Cesar Filho desse Economia Fácil, versão reduzida, através de uma transmissão na nossa página, né? Digite lá no Facebook, digite lá Web Rádio Censura Livre, Web Rádio Censura Livre, curta a nossa página e pode acompanhar aí o nosso amigo, o economista Almir Cesar Filho. Ok, Almir? Ok, tá certo. Falou ok, não, que ok lembra... Lembra... Combinado. Então vamos lá, Antônio? Combinado. Vamos ao nosso... Combinado fica melhor. Combinado fica melhor. Vamos ao destaque do noticiário do dia. Essa notícia aí que a gente pensou, Antônio, não é necessariamente a principal notícia do jornalismo econômico, né, o jornalismo especializado em economia ou dos cadernos de economia e mercado dos grandes jornais. Mas eu acho emblemático da situação econômica do país e das falácias que, de certa maneira, os, entre aspas, especialistas que a imprensa pinça para falar de economia. Economia é um tema que é curioso, porque na hora que a imprensa quer tratar um assunto, ela não pega um professor universitário, né? Quando você fala de medicina, o programa de saúde, você chama um professor universitário de medicina ou de alguma outra profissão da área de saúde, como enfermagem, nutrição, psicologia. Na hora de falar de economia, você não chama um professor universitário, nem mesmo um profissional mesmo, um economista que atua nessa profissão. Você vai chamar um analista de mercado, você vai chamar um corretor de uma entidade financeira, de uma instituição financeira, né? Você, no máximo, chama um coach, que em muitos casos, ou melhor dizendo, na maioria dos casos, não tem uma formação, não fez 5 anos de graduação em economia, nem mesmo um mestrado em doutorado em economia, mesmo que tivesse tido uma graduação em outra coisa. E o tema educação financeira, que eu estou trazendo aqui hoje, ele Almir, Oi. Só para deixar registrado, que aqui na nossa transmissão, que eu não falei o destaque ainda. Posso falar?
Opa, pode, por favor. 7 em 10 brasileiros não conseguiram poupar dinheiro em agosto. Por favor, Almir. Então, Antônio, a gente separou essa matéria, que ela se refere à divulgação do indicador da CNDL, né, a Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticos, e da SPC, né, SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, que mostra que 66% da população colocam dinheiro na caderneta de poupança, principalmente pela facilidade de resgate. E revelou, inclusive, que 67% dos consumidores não conseguiram guardar nenhuma parte de seus rendimentos no último mês de agosto. O percentual é ainda maior considerando as pessoas das classes C, D e E. Nessas 3 classes, 71% conseguiu poupar exatamente nada. Já entre as pessoas de renda mais alta, você esperaria, porque elas têm uma renda mais alta e também supostamente poderiam ter, inclusive, um planejamento financeiro da parte delas. Nessas classes, o percentual de não poupadores é de 54%, o que é um dado expressivo e que revela que o hábito de poupança não é frequente, mesmo entre as pessoas que recebem um salário maior. Em agosto passado, apenas 22% dos entrevistados foram capazes de poupar ao menos parte do salário, sendo que cada poupador guardou, em média, apenas R$ 546,61. O baixo número de poupadores tem se mantido estável ao longo da série histórica, sendo que em agosto de 2018 girava em torno de 16%. Então houve um aumento, mas esse aumento, inclusive, é muito pouco e se deve, inclusive, a um fato, que os brasileiros que não pouparam nenhum centavo, 40% deles justificam possuir uma renda muito baixa, o que inviabiliza ter sobras no fim do mês. Outros 18% foram surpreendidos por algum imprevisto financeiro. 15% fizeram gastos extras atípicos, como reformas, tratamento médicos e compras, por exemplo. E 13% reconhecem ter perdido o controle sobre os próprios gastos. Então, isso vai no sentido contrário do que a grande imprensa fala, que o brasileiro não poupa porque ele não tem educação financeira, ele não é uma pessoa temperança, ele não tem temperança, ele não tem paciência, ele não tem prudência, ele não tem previsibilidade, nada disso. Simplesmente as pessoas já conhecem que a renda é muito baixa para o tamanho dos seus gastos e que não permite ele ter um cobertor grande suficiente para lidar com gastos imprevistos ou mesmo que os gastos ordinários. A crise econômica tem seu papel no resultado da baixa poupança, gente. Com o desemprego presente em muitos lares, o orçamento familiar tornou-se mais apertado e, em alguns casos, insuficiente, até para honrar compromissos já assumidos. Está passando aqui agora um pessoal, tropa aqui marchando aqui. Eu peço desculpa. Bom. Então, como eu estava dizendo, gente, as pessoas não têm renda suficiente para honrar seus compromissos já assumidos. No entanto, não se pode ignorar que muitos consumidores não dão a devida importância para a formação de uma reserva financeira. O consumidor deve ter em mente, gente, que um orçamento controlado pode fazer toda a diferença. O ideal não é poupar somente o que sobra no fim do mês, mas sempre uma reserva. Sempre reservar, gente, uma quantia fixa, encarando o valor destinado para a reserva como mais um compromisso mensal. Inclusive, é o que recomenda a economista-chefe
do SPC Brasil, a Marcela Cauati. O levantamento ainda mostra que a maior parte dos poupadores busca proteger-se contra imprevistos como doença, morte de parentes ou mesmo o desemprego. Isso aí representa já 61% das respostas. Há também 42% que poupam pensando em garantir um futuro melhor para a família e 16% que poupam como intuito de comprar a casa própria e 14% que citam a intenção de abrir um negócio. A reserva financeira, com foco na aposentadoria, foi citada por apenas 16% dos entrevistados. E, justamente, aquele discurso do governo, que é importante fomentar poupança para a aposentadoria, mostra que o brasileiro não tem condições disso. E é por isso que é relevante ter um sistema de previdência compulsório e solidário, ao invés de um sistema por capitalização e um sistema por algum sistema de capitalização ou poupança, algo do gênero. Já para a gente começar a encerrar, Antônio, para o educador financeiro da SPC Brasil, o Jorge Vignoli, é preocupante com a minoria dos poupadores tem como objetivo guardar dinheiro para garantir uma aposentadoria tranquila. Então, a gente recomenda com os conjuntos de trabalhadores que comecem a poupar, passem a desfrutar dessa lógica, passem a se organizar nesse sentido. É evidente que há o problema da renda do brasileiro, que é muito pequena. Mesmo a classe média, as classes A e B, tem um rendimento proporcionalmente comparado a de outros países baixo. Tá? E outra análise é passar a reservar o dinheiro e colocar gradualmente, e migrando gradualmente, de aplicações financeiras com juros menores para maiores. É claro que as aplicações com juros maiores, elas têm problema na hora do resgate. Então, muitas vezes, se você não souber fazer o resgate, o pagamento de impostos referente a essa aplicação e as taxas de administração do banco vão consumir todo o ganho. Então, você muitas vezes vai resgatar com ganho zero ou mesmo com prejuízo. Então, é preciso também fazer uma transição, sabendo, inclusive, disso, porque você não pode resgatar com perdas, né? E exatamente para evitar as perdas, muito brasileiro acabam apostando na poupança, mas a poupança tem uma taxa de juros muito baixa, e é para ser, porque ela financia a casa própria, né? Então, realmente, não é para ter um bom rendimento alto, e ela é uma forma mesmo do trabalhador guardar um dinheirinho, né? Então, não é para ser, embora o governo estude alterar as regras da poupança, que pode ter um tremendo na construção civil e na geração de emprego. Tá bom? Então, eu sugiro aí nossos ouvintes, para concluir, que leiam as matérias nos jornais que estão falando dessa pesquisa, e, encerrando, ela comprova aquilo que a gente diz, que o problema dos endividamentos da falta de poupança do brasileiro não é causada por um problema de educação financeira, embora a educação financeira e planejamento financeiro familiar é muito importante e não é algo que deve ser feito apenas pelos ricos, mas sim por cada trabalhador e trabalhadora, mesmo o mais pobre. Tá bom, Antônio? Outro dia a gente volta falando novamente desse tema, justamente para ajudar, né, as famílias trabalhadoras a se organizarem melhor, inclusive também como saldar dívidas, né? A gente falou agora na importância da poupança, de ter poupança, mas numa próxima oportunidade a gente fala de aqueles que não têm poupança, mas estão endividados, como tentar resolver esse problema de endividamento.
Antônio, é contigo no estúdio. Muito obrigado, Almir. Um excelente dia e um ótimo final de semana. Falou, Antônio. Obrigado. Como sempre, dúvidas, críticas e sugestões, podem mandar um e-mail para economiafácil@gmail.com ou deixar uma mensagem nas nossas redes sociais, um comentário que a gente, numa próxima oportunidade, responde, né, diretamente para eles ou durante um dos nossos bate-papos. Tá? Então, abraço, até segunda-feira. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.